Aleluia, louvado seja Deus, graça e paz, amados. Como disse o salmista, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor nos sustentou. E só estamos aqui por causa da infinita misericórdia desse Deus. Como vocês sabem, eu me chamo a missionária Renata Carvalho. Estou aqui para compartilhar algo que eu nunca tinha compartilhado antes. Há pedidos de muito, a Bíblia vai dizer que tudo tem um tempo determinado e esse é o tempo propício que o Senhor preparou para que eu possa estar compartilhando com vocês o que Deus fez na minha vida, sobre a minha conversão. Até então todos sabem o milagre que o Senhor fez na vida da minha filha linda Vitória, mas muitos têm dúvida e muitos chegam a perguntar: como foi, missionária, que a senhora se converteu? Pois bem, eu quero aqui nesse vídeo ser boca de Deus para vocês e que através do meu testemunho Deus venha tocar vidas, venha tocar no íntimo. E eu quero dizer antes de mais nada para você, é que eu não tinha planos de forma nenhuma, não estava nos meus planos eu servir a Deus, nem ser de forma nenhuma uma missionária. Mas eu quero te dizer que aquele que é chamado, aquele que Deus tem propósito, não adianta se esconder, não adianta ir para o sul, para o centro-oeste, não adianta fugir. Ele é Deus que marca encontro, que chama e acabou-se. E há 14 anos atrás, o Senhor me chamou. Primeiramente, minha mãe ia para a igreja e depois minha irmã se converteu uma semana antes que eu, missionária, que hoje também é missionária Emanuele. E eu lembro-me que em uma semana que minha irmã se converteu, estava tendo uma festa na nossa cidade, São João antes do tempo, era São João antes do tempo, era uma festividade fora de época. Pois bem, ali minha irmã já convertida há uma semana, ela me convidou para a gente ir para aquela festa. E eu lembro que eu disse assim: essa vai ser uma das primeiras que eu vou. Porque assim, até então eu não participava de shows muito fechados, porque eu não tinha condições para isso. Minha família foi criada por pais separados. Meu pai e minha mãe se separaram há muito tempo. Eu tinha tudo para ser um projeto falido, é bom que fique bem claro isso. Um projeto falido, porque para uma sociedade que mãe e pais são criados separados, imagina aí. Vai dar porque não presta, vai dar pra prostituta, e se é homem vai se drogar. Era isso que a família olhava para nós e falava. Não todos, mas a maioria. Eu tinha tudo para ser um projeto falido. Escuta bem. Antes disso, dessa festividade que eu tô falando para vocês, eu era uma pessoa que gostava muito, muito, muito mesmo. O que me prendia no mundo era dança. Eu amava dançar. Onde tinha festas de dança, músicas de dança, clube de dança, eu tava lá. Tem um grupo chamado Só Cintura, que eu fazia parte desse grupo também, que hoje, para a glória do nome do Senhor, eu creio que o fundador dele também se converteu para a glória do nome do Senhor. E ali, carnavais fora de época, tudo que tinha levado a isso, a gente ia na frente puxando bloco. Eu nunca cheguei a me drogar e nem a se prostituir, a vender meu corpo. Glória a Deus que o Senhor me preservou, e eu nunca precisei disso, debaixo do sangue de Jesus. Mas eu era uma pessoa que, imagina aí, você não ter muitas das vezes o que comer dentro de casa, muitas das vezes ter que se mudar de casa em casa porque não tinha como pagar aluguel. Era assim a vida que eu e minha mãe e meus irmãos tinham. Aí imagina aí, você ter que estar aquele grupinho, por morar num lugar que tem aquelas pessoas que têm mais condições financeiras do que a sua, e por você ter que estar no meio dela, você tem uma vida de aparência. Nem você podia, nem você pode. Mas para você ser bem aceito naquele grupinho, tem hora que você tem que fingir que tem hora que você tem que mostrar o que não é, para ser bem aceito, porque essa é a nossa sociedade, essa é a realidade de vida que nós vivemos. E muitas das vezes a gente não tinha nem o que comer. Mas eu, para quem não sabe, antes de ser missionária, eu sou cabeleireira, comecei a trabalhar aos meus 13 anos, ajudava minha mãe também, para criar também os meus outros irmãos. E ali, vida de aparência, vida de mentira, como muitos jovens que tem em nossa sociedade. Vida de aparência, de mentira, para agradar um e ao outro. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu era presa a dançar, eu amava dançar. Dancei já dança do ventre e outras coisas mais. Queria estar onde tinha show, participava de festas, de comícios, dançando, de tudo mais. Tudo isso que envolvesse músicas era o que me prendia, era o que eu gostava. Eu gostava de dançar.
Carnavais, ia pra Lucena, pra Jacumã e dançava lá. Sabe aquela povo que chegava e dançava todo mundo e todo mundo rodava? Pois bem, há 14 anos atrás, eu lembro-me que minha irmã se converteu uma semana antes, como eu falei pra vocês. E mediante a tudo isso, o Senhor me chamou. Eu fui para aquele show quando minha irmã disse que seria o último. Eu disse, não vai ser o último meu, não. E ali fui. Depois, no outro dia, eu lembro-me que minha irmã foi para a igreja, Assembleia de Deus Missões do Bessa, pastor José Carlos de Lima, e o pastor local era o pastor Edson de Oliveira. Foi ele quem me ganhou para Jesus. Mas antes disso eu já tinha sido evangelizada, mas eu fugia, eu não queria de jeito nenhum. Eu tinha pavor quando eu escutava os crentes dizendo assim, vai pro céu, tem que ser crente. Eu achava assim, ai meu Deus, que povo é esse que acha que só eles que vão pro céu? Mas não é. Aleluia, que Deus marcou encontro comigo. E todo dia ia uma mulher na minha casa, não me esqueço mais nunca, por nome de Sueli. E ela batia na minha porta, eu me escondia. E ela lá ia falar do evangelho, do amor do Senhor pra mim, eu me escondia, eu não queria saber de forma nenhuma. E eu lembro que ela me presenteou com a Bíblia e o primeiro versículo que eu aprendi era 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Foi o primeiro versículo bíblico que eu decorei, que eu mastiguei, que eu fiquei pra mim. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa pra vocês. Aquela mulher insistia tanto, eu me escondia tanto, mas eu poderia me esconder dela, eu poderia me esconder de qualquer pessoa dessa face da terra. Mas há um grande, poderoso, que eu creio que ele já está aqui, porque eu já sinto presença dele. Que ninguém se esconde, pode pra onde quer que for, ele acha. E quando ele tem chamado, a gente não pode fugir dele de forma nenhuma. E eu lembro-me que a última coisa que eu queria no mundo era ser crente, era ser evangélica. Tá me entendendo? Pois bem, fui lá no culto no domingo. Tive um encontro com Deus tão grande, mas tão grande, a ponto de eu não sair daquele culto sem levantar a minha mão para reconhecer que Jesus era o meu único e suficiente Salvador. Aleluia. E ao fazer isso, eu não olhei para trás. De repente começou o Senhor a afastar as amizades. Porque eu vou te dizer uma coisa, até isso, quando a gente se converte, muda tudo. As pessoas começam a nos chamar de santa. Porque é santa, porque agora é santarrão nisso tudo. Mas aquilo ali eu não queria saber o que estavam dizendo ou deduzindo sobre a minha vida. Eu queria era ter um encontro com Deus, porque aquele Deus que naquele domingo, daquele culto se revelou para mim, falou comigo, foi a alegria que quando eu ia para um show eu não tinha. Foi a alegria e o gozo e o prazer que quando eu tava dançando, descendo até o chão, com fulano, com Beltrano, com Cicrano, dançando passinho e mais isso tudo, não era a alegria que me dava. Tá me entendendo? Aquela hora eu senti um gozo, uma presença maravilhosa, que eu vou te dizer uma coisa, é difícil explicar, só sentindo, mas dinheiro não compra essa presença. A pessoa que você mais ama na face dessa terra, estando perto de você, não compra essa presença, porque essa presença é a presença de Jesus, é a presença que faz a diferença na vida de qualquer ser humano. E eu quero dizer para você que eu me converti há poucos tempos depois que me converti, buscava muito. Eu vejo hoje a nossa geração busca por bens materiais. As pessoas elas estão preocupadas com bens materiais. E eu lembro que eu ia para a vigília da mata, eu ia para a vigília da praia, eu ia para tantas vigílias, mas o que eu queria era dons espirituais, o que eu queria era ser usada por Deus. Eu achava lindo, maravilhoso quando eu olhava e via uma mulher cheia de Deus, pregando, ministrando. Eu dizia, Senhor, eu quero ser cheia de Ti. Foi quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo de 6 horas da manhã, de 5 horas da manhã, na mesma hora com a minha irmã. Eu pegada na mão da minha irmã, o Senhor nos selou com o Espírito Santo, revestimento de poder. Na mesma hora fomos batizadas. E ali o Senhor começou a distribuir os dons dele para nós. Começou a nos usar em profecia, em cura, em libertação para a glória dele, porque tudo é dele. De repente, aquelas horas, todo mundo ia se afastando, e meu negócio era intimidade com Deus, meus negócios era buscar a Deus, porque eu vou te dizer uma coisa, se eu tivesse me convertido e continuasse no rol de amizade que eu tinha, eu não estaria aqui hoje. E eu quero dizer para vocês que o que Deus fez na minha vida foi tão grande que em pouco tempo eu comecei a dirigir um conjunto que na época o nome era Shekinah, da Assembleia de Deus Missão.
Quero dizer para vocês que foi aonde eu busquei a Deus, busquei. O Senhor levantou uma missionária que eu amo, que eu tenho como também uma mãe espiritual na fé, que é Sádia, que aprendi muito com ela. Coisa boa é você andar com quem busca a Deus, com quem tem negócio com Deus. Não anda com quem te leva para perto de Deus, não. Se te leva para longe de Deus, não. Se te leva para longe, não queira estar perto. E eu lembro que o Senhor falava comigo que tinha negócio comigo, que iria me levar às nações, que através da minha vida Ele ia fazer grandes coisas. E eu lembro que quando eu começava a cantar, pessoas olhavam para mim, ria, zombava. Eu não tinha muitas das vezes uma palavra de força nem de ânimo. Ah, você canta nasal, você é terrível cantando. Mas eu não queria saber, o meu desejo era adorar ao Senhor. Eu ficava feliz quando eu estava dentro da casa do Senhor adorando a Ele, ou na minha casa, ou na minha sala. E eu quero te dizer que eu não olhava para as críticas, eu não olhava para quem falava palavras ao contrário. Eu só queria saber da presença de Deus. Oh, Narabaxuia Navorgue Meneharga. Mas foi as promessas se cumprindo, a promessa se cumprindo. Mas teve um tempo que eu me entristeci. Porque isso acontece na vida do ser humano. Quando a gente tira o foco de Jesus, começa a ver as críticas, começa a ver quem se levanta contra. A gente muitas das vezes está desviado dentro da igreja. Eu nunca saí para dizer eu estou desviada, voltar a fazer o que eu fazia, não. Mas eu estava uma desviada dentro da igreja. Eu estava só indo na igreja, mas eu não participava, eu não estava lá de corpo, alma e espírito, eu só estava lá para dizer que eu não estava afastada. Aí foi quando vem propostas e mais propostas, e muitas das vezes você pode olhar assim, ó, outra hora quem dançava, outra hora quem ia para festas mundanas, dançando as noites todas em cima de trio elétricos, em cima de bandas do mundo, uma vida de mentira que você vai lá, gasta o que não tem, amizades falsas que tá ali perto de você, mas é as mesmas que querem acabar com a sua vida, acabar com tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor me fazia várias promessas e dizia que ia me levar às nações, que ia me usar, e hoje eu fico olhando assim para vocês. Eu tô diante das pessoas que me seguem todos os dias, nas redes sociais, que acompanham a minha trajetória de vida, mas que tenha certeza e convicção, eu não caí aquele paraquedas, não foi fácil para chegar até aqui. Muitas coisas eu passo e tenho passado. É lutas, é sofrimentos, é perseguições, calúnias, inveja. Isso é o mínimo, mas eu não estou preocupada com isso. Sabe por quê? Porque quando eu levantei as minhas mãos e eu lembro que eu desci as águas para ter um encontro com Deus, dentro do tanque batismal, lá da Assembleia de Deus Missões, lá em Jaguaribe, com o pastor presidente, eu lembro que quando eu desci as águas, o meu desejo era: Senhor, se tu vê que eu vou me afastar da tua presença semana que vem, tu é onipotente, onisciente, onipresente, me tira antes, Senhor. Eu não quero ter a salvação e perder por qualquer coisa, de jeito nenhum. E começou um processo grande na minha vida, muito grande, muito grande. E há quem pense que é fácil chegar todos os dias, gravar um vídeo, falar palavras para a pessoa, mas não é. Eu falo muitas das vezes o que eu estou precisando. Vou dormir a maioria das vezes 3 horas da manhã, orando, intercedendo a Deus. Mas tem hora que Deus manda a gente abraçar quando a gente precisa de um abraço. E o mais interessante é que muitas das vezes a gente não tem palavras de ninguém que venha dar força, não. Aí eu vou desistir porque eles querem que eu desista? Eu vou parar porque eu não tenho uma palavra dessa? Não. É difícil. Não vou mentir para você, é difícil. Mas tem momento que a gente tem que chegar diante da presença do Senhor, fechar a porta do quarto, se assim tiver porta, e só contar para o Senhor. Chegou dias e dias na minha vida que a gente não tinha o que comer dentro de casa. Minha mãe tinha que se mudar porque a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. E o Senhor me fazia uma promessa, E quantas vezes eu ali na Assembleia de Deus ia para a consagração, mas quando chegava em casa não tinha nem o que comer, nem o que se alimentar. Mas o Senhor era tão fiel porque a gente nunca pediu nada para ninguém. Faltava de manhã, Ele mandava de tarde. Faltava de tarde, Ele manda de noite. E a minha casa era a casa do reteté. Sabe qual é a casa do reteté? Aquela casa que se reúne todo mundo dos jovens para orar, para buscar, para pagar preço. Sabe como é que é? E é assim, quem se levanta para buscar mais de Deus, se levanta dentro da igreja, se levanta dentro do ministério, se levanta
jeito, porque Satanás, ele não tá preocupado com quem tá só na igreja ocupando uma cadeirinha. Ele tá preocupado com quem tá dando trabalho a ele, quem tá ganhando vidas para Jesus. E o meu intuito não era só estar lá na igreja ocupando uma cadeira. Eu queria ser usada por Deus.